Capítulo 133. Início do julgamento. Essa esfera de luz tinha apenas 30 centímetros de espessura. Por fora, parecia formado por incontáveis fios de linha. No entanto, aqueles não eram fios, mas inúmeras pás finas de vento que haviam sido comprimidas em uma esfera. Além disso, havia uma gota de líquido vermelho circulando incessantemente dentro daquela esfera. Foi extremamente estranho. Essa esfera disparou. Todas as folhas e galhos murchos pelos quais passou imediatamente se transformaram em cinzas. Enquanto assobiava, os vendavais terríveis vindos dele esculpiram uma longa cicatriz no chão. Até Long Shen ficou chocado. Embora Little Snow tenha dito a Long Shen que ele tinha seus próprios movimentos especiais agora, esta foi a primeira vez que ele viu um. Este Tiexayen, é melhor ele bloqueá-lo de frente. Se ele se esquivar, eu realmente estarei ferrado, Long Shen orou por dentro. Tiexayen ficou pálido de medo diante desse ataque. Ele quase engasgou, sentindo o quão grande era a ameaça para ele. Skywater protegendo o corpo. Tiexayen gritou e seu Ti espiritual circulou. Aquela bola de água ao seu redor mudou. Linhas estranhas se espalham por ela, transformando-a em uma pérola com veios. Estrondo. Tiexayen tinha acabado de configurar isso quando o ataque de Little Snow o atingiu. Seu ataque foi como um meteorito atingindo a bola de água. O céu e a terra perderam toda a cor. O tempo parecia desacelerar. Todos sentiram como se o mundo não fosse mais tão real quanto antes. De repente, algumas pessoas soltaram gritos assustados e rapidamente pularam para trás. Isso porque a terra havia se tornado uma maré de água que se espalhava rapidamente. Aqueles que estavam mais perto foram engolidos diretamente por uma onda de lama, tossindo sangue enquanto eram empurrados para longe. Por um momento, todos estavam fugindo para salvar suas vidas. Dentro de uma área de mais de 1 quilômetro, não havia mais ninguém presente. Essa região foi achatada dezenas de metros. No centro do círculo deprimido havia uma cratera profunda. De um lado estava Long Shen no topo de Little Snow, olhando para Tiexayen. O cabelo do atual Tiexayen estava uma bagunça e suas roupas também estavam rasgadas. Até sua aura era um pouco caótica. Obviamente, bloquear aquele ataque custou muita energia. Embora ele pudesse menosprezar a personalidade de Tiexayen, Long Shen não teve escolha a não ser admitir que Tiexayen realmente era muito forte. Aquele ataque de Little Snow continha uma fusão de vento e chama. O poder explosivo resultante dessa fusão poderia destruir montanhas. Só de olhar para a região completamente destruída ao redor deles, era possível ver o quão poderoso tinha sido. Mas um golpe tão poderoso foi bloqueado por Tiexayen. Além disso, ele nem estava ferido. Esse tipo de força era muito chocante. Como é? Você quer continuar fazendo um show? Perguntou Long Shen. Você? Se não fosse por sua besta mágica protegendo você, eu poderia matá-lo com um único tapa, enfureceu-se Tiexayen. Embora ele tenha dito isso, Tiexayen estava realmente cheio de horror. Ele nunca esperava que aquele lobo branco tivesse um ataque tão poderoso. E daí? Eu não acabei de dizer que uma besta mágica também faz parte da força de uma pessoa. Colocando assim,
você está dizendo que não é tão bom quanto uma besta mágica. Com uma besta mágica tão poderosa, você está claramente contando apenas com o poder de sua família. Apenas um pirralho mimado se exibiria assim, zombou Tiexayen. Você também pode se exibir. Venha, traga sua besta mágica e mostre a todos, encolheu os ombros Long Shen. O rosto de Tiexayen escureceu quando seu corcel era apenas uma besta mágica de segundo nível. Era verdade que sua família possuía bestas mágicas de terceiro escalão, mas eram poderes militares preciosos que não podiam ser removidos facilmente. Além disso, aquelas bestas mágicas não eram voadoras, então não teria sido conveniente trazê-las nesta jornada. Se ele realmente trouxesse sua besta mágica agora, ela seria morta em um único golpe pelo lobo da neve de Long Shen. Embora ele tenha nascido em uma família grande, mesmo apenas uma besta mágica de segundo nível era extremamente valiosa. Ele não podia deixá-lo morrer por nada e, portanto, ficou mudo em resposta à provocação de Long Shen. O significado de Long Shen era óbvio. Mesmo que ele próprio fosse fraco, com a pressão de tal corcel, quem ousaria atacá-lo facilmente? Isso realmente enfureceu Tiexayen. Embora sua habilidade de combate fosse alta, seu reino real ainda era baixo. Isso porque ele tinha que se manter reprimido no pico da condensação de sangue. Se ele entrasse no reino da transformação do tendão, ele definitivamente não teria medo do lobo da neve e da chama escarlate de Long Shen. A atmosfera agora era extremamente estranha. Tiexayen queria atacar, mas também foi intimidado. Little Snow era uma besta mágica e, portanto, era extremamente provável que fosse capaz de usar um ataque tão poderoso novamente. Mas Tiexayen não se atreveu a fazer tal ataque novamente. Apesar de sua arrogância, ele não gostaria de receber continuamente tais golpes. Isso não seria orgulho, seria apenas pedir a morte. Mas para ele recuar, isso seria um grande golpe para sua fama. Como ele enfrentaria aqueles que confiavam nele? Se fosse para Lei Kyansangol Tangvanir, estaria tudo bem. Eles eram especialistas no mesmo nível, então isso não faria com que ele perdesse a face. Mas se ele continuasse perdendo na frente desse jovem sem nome, isso definitivamente seria muito embaraçoso para ele. Nesta situação atual, ele não podia recuar, mas também não podia continuar. Assim, Tiexayen estava em uma posição impossível. Nas profundezas da floresta, Tangvanir estava observando. Aos olhos dela, Long Shen estava agindo como uma criança mimada, mas ela sorriu. Este canalha possui alguma capacidade de forçar Tiexayen a tal situação. Quanto à sua dívida por me ofender, teremos que resolver isso lentamente. Por alguma razão desconhecida, assistir Long Shen deu a ela uma espécie de excitação desconhecida. Talvez a vida no mosteiro Xuantian não fosse tão seca e monótona quanto ela pensava que seria. Nesse exato momento, um sino alto e melodioso soou nos ouvidos de todos, fazendo com que todos ficassem entusiasmados. O julgamento começou. Vamos nos apressar. Ninguém se importava mais com a batalha de Long Shen e Tiexayen. Todos eles correram para o final do vale. Tiexayen ficou aliviado ao ouvir aquele sino. Olhando friamente para Long Shen, ele disse: "Vou me lembrar de você."
Eu definitivamente vou te dar alguns cuidados extras no mosteiro. Depois de dizer isso, ele nem deu chance a Long Shen de responder antes de correr com a multidão. Aquelas pessoas que originalmente estavam esperando com ele também seguiram atrás dele. Mesmo neste momento, ele ainda não se esqueceu de agir poderosamente. Long Shen balançou a cabeça. Saltando em cima de Little Snow, ele esfregou suavemente a cabeça de Little Snow. É tudo graças a você. Caso contrário, a pessoa a perder a face muito provavelmente seria eu. Vou, Little Snow esfregou Long Shen com sua enorme cabeça. Ok, eu sei que você ainda tem mais golpes especiais. Mas não podemos matar ninguém aqui. Você tem que se conter um pouco, ele gentilmente confortou Little Snow. Nesse momento, Guo Ren já havia mancado para o lado de Long Shen. Long Shen disse levemente, não haja como se você precisasse tanto de pena. Guo Ren riu maliciosamente e fez sinal de positivo para ele. Chefe, você realmente é alguma coisa. Mesmo alguém como Tiexayen foi incapaz de lidar com você. Suspiro, isso foi só por causa de Little Snow. Vamos nos apressar e chegar ao julgamento. Long Shen e Guo Ren seguiram o fluxo de pessoas. Saindo do vale, chegaram a um espaço amplo e aberto. Havia dezenas de milhares de inscritos que já haviam chegado. Cada pessoa também tinha uma besta mágica obedientemente deitada atrás deles. Com humanos entrelaçados e enormes bestas mágicas sobre esta terra aberta, era uma visão extremamente espetacular. Na frente havia um enorme portão de 300 metros de altura. Era extremamente magnífico e exalava um ar antigo. No topo do portão estavam os seguintes personagens ousados e antigos: Monastério Xuantian. As palavras foram escritas em ouro brilhante. Parecia que este grande portão era a entrada do mosteiro Xuantian. Mas Long Shen não conseguia ver de onde vinha aquele som alto de sino. De repente, aquele enorme portão começou a se abrir lentamente. Uma grande entrada com dezenas de metros de altura se abriu como a boca de uma enorme fera. Quando aquele portão se abriu, um chi espiritual extremamente denso se derramou. Incrível! Long Shen pensou consigo mesmo. Este portão deve ser capaz de manter o chi espiritual dentro. Então isso significa que este enorme portão deve fazer parte de alguma grande formação. Não é de admirar que todas essas pessoas trabalhem para se juntar ao mosteiro Xuantian a todo custo. Apenas esse tipo de chi espiritual denso é suficiente para permitir que suas velocidades de cultivo se multipliquem. Após a abertura do enorme portão, um grupo de pessoas saiu. Eles pareciam estar na casa dos 20 anos. Eles estavam todos olhando indiferentemente para esses Red Trunks. A pessoa na frente estava vestindo vestes pretas. O olhar sério desse homem percorria ao redor, dando a sensação de que ele era extremamente capaz e experiente. Depois de examinar esse grande grupo, ele disse: primeiro, deixe-me apresentar-me. Sou a atendente encarregada de dar as boas-vindas a todos e também estou encarregada da primeira parte do processo de entrada no mosteiro. Há também outros tatos que eu tenho. Todos nós somos seus irmãos aprendizes seniors. Em outras palavras, somos todos Red Trunks que vieram da última vez. 3 anos atrás, éramos como você. Também ficamos lá enquanto a geração anterior nos recebia.
Muitas pessoas ficaram surpresas ao saber que as pessoas que os receberiam seriam os discípulos da geração anterior. Mas Gouren estava completamente calmo. Ele claramente já sabia disso. Uma vez que a multidão se acalmou, aquela pessoa continuou. Há 3 anos éramos iguais a vocês, cheios de sonhos e expectativas. Mas agora vou derramar um pouco de água gelada sobre suas fogueiras. Este lugar não é nada parecido com o que você imagina. Este lugar é extremamente cruel. Não será nada igual aos seus dias em família. Este lugar é um inferno, então se você quiser recuar, ainda há uma chance agora. Ao ouvir essas palavras sombrias, um sentimento ruim surgiu imediatamente no coração de todos. Desculpe-me, mas entre a geração anterior de irmãos aprendizes seniors, vocês são os únicos que permanecem, disse um corajoso registrante. Sim. Todos os mais poderosos já partiram, deixando para trás apenas nós. Isso porque, em nossa geração, só podemos preencher o fundo. TCH, então é apenas bucha de canhão. Porque eles tiveram que agir de forma tão grandiosa. Algumas pessoas discretamente avaliaram essas pessoas. A reverência que todos tinham quase desapareceu. Essa pessoa sorriu levemente e não reagiu nada a isso, parecendo ter esperado isso. Varrendo seu olhar sobre todos, ele assentiu. Chegou a hora. Retire seus cartões de registro. Estaremos examinando todos, um por um. Todos rapidamente tiraram seus cartões de registro. Aquele grupo de 20 e poucos homens se separou para examiná-los. De repente, uma pessoa apontou para um registrante. Onde você conseguiu seu cartão de registro? Essa pessoa entrou em pânico, mas imediatamente escondeu isso e disse friamente: foi dado a mim por seu mosteiro. Você nem mesmo o reconhece. Este cartão de registro não é seu. Embora você tenha mudado sua aparência, você não pode me enganar. Você é alguém que matou pelo cartão de registro de outra pessoa. O rosto daquela pessoa empalideceu imediatamente. Sem nem mesmo pensar nisso, ele deu um soco naquela pessoa. Mas aquele punho era apenas uma farsa. Ele já havia recuado, tentando fugir. Quanto ao homem que o descobriu, ele sorriu com ridículo e lentamente levantou a mão. Aquele registrador em fuga ficou imediatamente horrorizado ao perceber que não conseguia mais se mover. O mais estranho de tudo foi que seu corpo começou a flutuar no ar. Ele lutou e gritou descontroladamente, mas não conseguiu escapar daquela força estranha. Morrer. O sangue choveu quando aquele especialista em condensação de sangue explodiu no ar assim. Capítulo 134. Mergulhado com água gelada. Sangue encheu o ar. Foi quase como um fogo de artifício vermelho. A névoa sangrenta lentamente se dissipou com o vento. Um gênio tardio da condensação de sangue morreu assim sem deixar um cadáver. Embora a névoa de sangue tivesse desaparecido, o leve cheiro de sangue ainda enchia o nariz de todos. Ninguém esperava que esses colmos e indiferentes irmãos aprendizes seniors fossem tão cruéis. Assim que agiram, tiraram a vida de alguém. Todos ficaram muito abalados. Long Shen também se assustou. No entanto, ele não ficou surpreso com a morte daquela pessoa, mas com o irmão aprendiz sênior. Aquele ataque tinha sido muito estranho. De alguma forma,
ele circulou seu chi espiritual até uma espécie de pináculo e o liberou de seu corpo, permitindo-lhe matar o falso registrante à distância. Mas o mais chocante para Long Shen foi que isso não era nenhuma habilidade de batalha, mas simplesmente mostrava a habilidade daquela pessoa em usar seu próprio chi espiritual. Apenas controlar seu chi espiritual de maneira livre dentro de seu corpo já era bastante difícil. Mas ser capaz de liberá-lo fora de seu corpo e ainda ter tanto controle era muito chocante. Sem revelar nem um pouco de sua base de cultivo, ele matou indiferentemente um gênio. Esse tipo de força atingiu o medo em seus corações. Durante o tumulto que se seguiu à morte miserável daquela pessoa, de repente 3 figuras saíram correndo da multidão. A princípio, as pessoas se assustaram, mas logo perceberam que aqueles 3 também deveriam ter feito coisas semelhantes ao que o anterior havia feito. Agora, vendo que a situação havia azedado, eles decidiram fugir para salvar suas vidas. Aquele homem que estava de pé como o chefe dos veteranos zombou. Com um bufo frio, ele apontou e um raio de chi disparou como uma lâmina afiada. Ele apontou 3 vezes. Essas 3 pessoas que estavam a centenas de metros de distância foram todas perfuradas e morreram imediatamente. A multidão inteira ficou completamente em silêncio por um momento. Anteriormente, havia até pessoas que desdenhosamente os consideravam apenas bucha de canhão. Agora todos estavam realmente assustados, especialmente aquele que havia dito sua provocação. Sua expressão era mortalmente pálida. Ok, vamos continuar. O chefe sênior ordenou que todos continuassem suas inspeções. Eles foram cuidadosamente um por um. Mesmo aqueles tão poderosos como Lei Qiansang, Chiek Zayen e os outros eram extremamente obedientes agora. Eles podem ser arrogantes, mas não eram idiotas. Afinal, essas pessoas eram seus irmãos aprendizes mais velhos. Mesmo que fossem apenas existências que preenchessem as classificações inferiores, tendo cultivado no monastério Xuantian nos últimos 3 anos, não havia mais como serem comparáveis. Ao mesmo tempo em que estavam cheios de respeito, também estavam cheios de expectativa. Essas pessoas que ocupavam os escalões inferiores já haviam crescido tanto. O verdadeiro poder do mosteiro Xuantian deve ser absolutamente aterrorizante. Quando aquele homem atacou, Long Shen fez um exame cuidadoso e ficou impressionado ao ver que a base de cultivo daquela pessoa estava apenas no reino da transformação do tendão. Em outras palavras, era a mesma base de cultivo do homem vestido de branco que ele havia enfrentado em Phoenix Cry. Mas em termos de força de combate, uma pessoa estava no céu enquanto a outra ainda estava presa no chão. A distância era realmente tão grande. Ele tinha visto que os últimos 3 ataques dependiam de uma habilidade de batalha. No entanto, também não parecia uma habilidade de batalha particularmente profunda. Provavelmente, estava abaixo da classe da Terra. Mas mesmo uma habilidade de batalha comum teve um efeito tão chocante nas mãos daquela pessoa. Mais importante ainda, não houve nenhuma pausa óbvia entre seus 3 ataques. A maioria das pessoas precisaria de pelo menos um momento para ajustar a respiração após cada ataque antes de atacar novamente. Era como pular corda. Depois de pular uma vez, você tinha que esperar até pousar e reiniciar antes de pular novamente. Pode ser possível que as pessoas ataquem 3 vezes seguidas,
mas isso seria uma tempestade torrencial de golpes. Com a analogia de pular corda, seria equivalente a uma pessoa pular uma vez e girar a corda 3 vezes. Embora fosse extremamente difícil, alguns gênios foram capazes de administrá-lo. Mas aquele homem não tinha feito assim. Ele o fez não muito rapidamente e também com extrema facilidade, sem a menor pressa. Obviamente, tinha algo a ver com seu método de cultivo. Desta vez eu realmente vim ao lugar certo. Este mosteiro Xuantian é como uma casa do tesouro. O coração de Long Shen batia com força. Finalmente, um deles chegou na frente de Long Shen e inspecionou seu cartão de registro. A expressão dessa pessoa mudou ligeiramente. Olhando cuidadosamente para ele novamente, ele olhou para Long Shen com confusão. Os movimentos dessa pessoa fizeram com que Guo Ren, que estava ao lado dele, quase saltasse em defesa de Long Shen. Não havia nada de errado com o cartão de registro de seu chefe. Seus movimentos também atraíram a atenção de muitos outros. Isso porque Long Shen estava na última linha. Os que estavam à sua frente já haviam terminado de ser inspecionados e agora apenas observavam. Tang Wan'er olhou em estado de choque. Esse canalha realmente roubou seu cartão de registro. Pensando na atitude de Long Shen que não temia o céu ou a terra, realmente poderia ser possível para ele fazer tal coisa. Long Shen seria morto agora. Apenas Lei Qiansang e Tiek Zayen ficaram completamente indiferentes enquanto assistiam. Tiek Zayen estava rindo especialmente, esperando que essa pessoa matasse Long Shen com um único golpe como os outros. Irmão aprendiz Senior On, dê uma olhada neste cartão de registro. Essa pessoa enviou o cartão de registro de Long Shen para o atendente-chefe. O irmão aprendiz Senior On recebeu e também ficou um pouco assustado. Levantando a cabeça para olhar para Long Shen, ele perguntou: "Você é Long Shen?" Long Shen só pôde acenar com a cabeça. Ele estava meio desnorteado. Ele não tinha inimizade com o Elder Tu Fé, então não deveria ter feito nada para prejudicá-lo. O que ele não sabia era que seu cartão de registro tinha um padrão extremamente particular. Pessoas de fora não sabiam qual era esse padrão. Cada cartão de registro teria um padrão específico. Todos pareceriam idênticos, mas na verdade havia diferenças mínimas. Em alguns lugares do padrão, as linhas seriam mais longas ou mais curtas, mais grossas ou mais finas. Esses locais registravam as informações básicas do registrante. Essa era uma informação confidencial no mosteiro Xuantian que outros não saberiam. E assim, quando outros conseguiram tolamente roubar um cartão de registro e pensaram que poderiam se juntar, o resultado foi sempre o que acabou de ocorrer. Essa pessoa tinha visto algo em que absolutamente não podia acreditar no cartão de registro de Long Shen, fazendo com que ele acabasse ligando para o irmão aprendiz Senior On para uma explicação. Sim? Há algum problema? Long Shen assentiu. O irmão aprendiz Senior On balançou a cabeça. Não há problema. Você não é ruim. O coração de Long Shen relaxou bastante. Ele acenou com a cabeça, como esperado, os heróis realmente pensam da mesma forma. Eu também acho que não sou realmente ruim. O irmão aprendiz Senior On olhou para Long Shen estranhamente, como se não estivesse acostumado com o estilo de falar de Long Shen.
Tangvanger não conseguiu conter um sorriso. Long Shen realmente tinha pele grossa. Mas o que nenhum deles entendeu foi o significado oculto por trás do nada mal do irmão aprendiz Sênior On. Ele disse isso porque o cartão de registro de Long Shen continha uma certa informação que era completamente inconcebível. Raiz espiritual, nenhuma. Cada cartão de registro registrava a altura, aparência, idade, raiz espiritual, talento e uma dúzia de outras informações do registrante. Tendo passado 3 anos no mosteiro, a compreensão do mosteiro do irmão aprendiz Sênior On atingiu um nível extremamente alto. Esta foi a primeira vez que ele ouviu falar de uma pessoa sem raiz espiritual obtendo um cartão de registro. Mas então ele viu que este cartão de registro era do Elder Tu Fé. No outro dia, ele disse a ele que havia dado a um certo jovem seu cartão de registro e não o expulsaria acidentalmente. Ele estava extremamente curioso sobre por que ele diria tal coisa. Porque ele expulsaria alguém que conseguiu obter o cartão de registro do ancião da execução. Mas agora, quando ele viu Long Shen, ele finalmente entendeu o que o Elder Tu Fé quis dizer. Se não fosse pelo lembrete anterior, ele realmente teria que ir verificar com ele para ver se este cartão de registro era real. Dentro do mundo secular, havia apenas 3 graus de raiz espiritual: baixo, médio e alto. Havia também raízes espirituais de lixo. A raiz espiritual era o núcleo do Dantian. Era algo com o qual você nasceu de forma inata, e até onde você poderia crescer era inteiramente decidido pela qualidade de sua raiz espiritual. Era como uma semente. Até que ponto poderia crescer dependia de que tipo de semente era. Uma erva daninha nunca seria capaz de se transformar em uma árvore enorme. E assim o limite de uma pessoa era amplamente baseado em sua raiz espiritual. A maioria das pessoas que tinham raízes espirituais de baixo grau só podiam alcançar o reino da condensação de sangue. Quanto a uma raiz espiritual de grau médio, isso significava que era possível para eles alcançar o reino da transformação do tendão. Apenas raízes espirituais de alto grau tiveram a chance de romper a barreira da transformação do tendão e entrar no reino da forja de ossos. Quanto ao mosteiro Xuantian, sua seleção de discípulos era extremamente rigorosa. Eles se recusaram a aceitar qualquer um com raízes espirituais de baixo, médio ou alto grau. Os discípulos que eles recrutaram tinham que ter, no mínimo, raízes espirituais de grau bronze. Essa era uma existência que havia ultrapassado as classificações do mundo secular. Isso porque no mundo do cultivo, apenas aqueles com pelo menos raízes espirituais de grau bronze tinham a chance de realmente brilhar. Acima do grau de bronze havia prata, depois ouro e, em seguida, o lendário grau de ouro escuro Spirit Root. Apenas gênios com esses 4 graus de raízes espirituais tinham as qualificações para serem nutridos com todo o poder de uma seita. Essencialmente, todos os Redstrands aqui possuíam uma raiz espiritual de grau bronze. Apenas alguns possuíam uma raiz espiritual de grau prata. Mas entre os discípulos desta vez, havia um certo monstro que possuía uma raiz espiritual dourada. O irmão aprendiz Sênior On tinha acabado de examinar o cartão de registro daquele monstro e ainda estava abalado. Mas agora olhando para este discípulo que nem tinha uma raiz espiritual, isso foi ainda mais chocante do que quando ele viu aquele monstro. Tendo estado no mosteiro Xuantian por anos, ele sabia quem era o ancião de execução.
Ele era uma existência extremamente elevada, aquele com a maior força além do líder da seita. Além disso, ele também era muito rígido e correto, ganhando o respeito dos discípulos. Tal figura definitivamente não daria aleatoriamente seu cartão de registro. O irmão aprendiz Sênior On examinou furtivamente Long Shen. Sua aura estava completamente escondida, no entanto. Nem mesmo um pouco disso vazou, fazendo-o parecer nada mais do que um mortal secular. Era preciso saber que mesmo ele, que cultivou amargamente por tantos anos e cujo controle sobre o Ti espiritual atingiu um pináculo, ainda era incapaz de suprimir sua aura a esse ponto. Além disso, mesmo que ele parecesse um mortal ele ainda era capaz de suportar indiferentemente sua pressão. Isso significava que Long Shen definitivamente não era comum, e foi por isso que ele o elogiou com um nada mal. Devolvendo o cartão de registro a Long Shen, ele terminou com vários outros. Acenando com a mão, uma grande pilha de ladrilhos de jade do tamanho da palma da mão apareceu no chão. Essas telhas também tinham algumas palavras escritas nelas. Distribua esses ladrilhos. As telhas foram distribuídas, uma para cada pessoa. Depois de receber Long Shen examinou este ladrilho completamente quadrado do tamanho da palma da mão. A dele tinha a palavra Tien. Olhando para Guo Ren ao seu lado, ele viu que seu tablet tinha a palavra Huang nele. Ele não sabia o que estava acontecendo. Chefe, esta é a nossa prova de julgamento. Estamos prestes a entrar em uma eliminação cruel. Não sei se podemos passar, disse Guo Ren preocupado. Long Shen ficou surpreso e prestes a pedir um esclarecimento quando o irmão aprendiz Sênior On continuou. Cuide de seus ladrilhos de jade. O julgamento está prestes a começar. Mas primeiro devo avisar que, entre os presentes, pelo menos 75% de vocês serão eliminados. Para ser claro, um mortal neste caso refere-se a alguém que não pratica o cultivo. Portanto, mortal igual não cultivador. Isso não significa que os cultivadores são imortais. Às vezes, quando os personagens alcançam níveis mais altos, eles até chamam os cultivadores que estão em níveis de cultivo muito mais baixos de mortais porque eles são tão fracos que são basicamente não cultivadores na frente deles.